Muito bem, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 6 dessa disciplina de Introdução à Administração, compartilhando a tela com vocês e iniciando a nossa aula. Tela compartilhada, estamos realizando a gravação da aula da manhã. Então, bom dia a todos e todas que nos acompanham ao vivo ou a você que está nos acompanhando a qualquer instante após a disponibilização desta gravação. Estamos na aula 6 e a aula 6, de acordo com o nosso plano de ensino, hoje, 24 de setembro, vai abordar a segunda escola da abordagem ou enfoque clássico da administração, intitulada Processo Administrativo ou Gestão Administrativa ou Faiolismo. Na aula anterior, nós tratamos a primeira escola, a administração científica ou taylorismo-fordismo, e damos sequência hoje apresentando a segunda escola. Muito bem. Então, uma vez identificado em que instante nós estamos na nossa disciplina, podemos dar prosseguimento com a nossa aula. Enfoque e abordagem clássica, a escola do processo administrativo, ou faiolismo. Claro que essas nomenclaturas variam de acordo com o livro-texto que apresenta a escola. Alguns livros-textos ressaltam a ideia de processo administrativo. Em língua inglesa, administrative process. Vocês, igualmente, podem pensar o processo de políticas públicas, né? O policy process. Né? Quando vocês pensam policy process, de imediato uma forma de representação é o ciclo de políticas públicas, como uma forma de pensar as políticas públicas a partir de fases ou etapas. Não que elas funcionem assim, mas como uma forma de subdividir tal processo para se compreender as políticas públicas. Igualmente, nós temos a ideia de processo administrativo. E o processo administrativo, ele é um conceito que está entre nós há aproximadamente 100 anos. Henri Fayol, que era um engenheiro francês, vai propor a ideia de pensar a ciência da administração a partir da função administrativa e desdobrando essa função administrativa em fases ou etapas. Então, essas são ideias em torno da escola do processo administrativo que nós vamos apresentar para vocês na aula de hoje. Processo administrativo, faiolismo em relação a Henri Fayol, ou, alternativamente, no setor público, essa escola, às vezes, é chamada de gestão administrativa, em alusão ao termo administrative management, cunhado nos Estados Unidos para a modelagem de estruturas organizacionais no setor público a partir do início do século XX. Faremos essa discussão brevemente na aula de hoje, mas voltarei a essa discussão no decorrer da disciplina. Antes, porém, vamos voltar à aula 5 e lembrar o que nós discutimos na semana passada. Na semana passada, apresentamos para vocês a primeira escola da administração, a administração científica. Lembrando que todas essas escolas que estão enunciadas neste slide compõem o chamado enfoque clássico ou abordagem clássica. Qual é a semelhança de todas essas escolas a despeito das suas diferenças? Respondo para vocês. Em primeiro lugar, vejam que todas essas escolas foram desenvolvidas entre o final do século XIX e meados do século XX.
Durante esta época, nós temos duas fases organizacionais. A do desenvolvimento industrial, que é a segunda revolução industrial nos Estados Unidos, e ao do gigantismo industrial, ou seja, a fase do capitalismo monopolista, na qual as empresas se integram verticalmente, se tornando mega-organizações que vão desde a prospecção da matéria-prima à entrega do produto final. Em ambas as fases, o estudo das organizações, que é o objeto de estudo da administração, se voltava para a dimensão intra-organizacional, ou seja, estudar as organizações pelo ambiente interno. Muito bem, então são fases organizacionais que voltaram as investigações da administração para o ambiente interno das organizações. Isso nós observamos na aula passada, ao apresentar para vocês a primeira escola, que é a administração científica, e igualmente vamos observar na aula de hoje, ao apresentar para vocês a segunda escola, que é o processo administrativo, ou como está mencionado nesse slide, gestão administrativa. E, igualmente, essas características vão estar presentes nas escolas apresentadas na sequência, nas aulas 7 e 8, que são a burocracia e a Escola de Relações Humanas. O que nós discutimos sobre a administração científica? A administração científica, como primeira escola da administração, surge no contexto da Revolução Industrial na América, que é a segunda Revolução Industrial, 100 anos após a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Esta Revolução Industrial nos Estados Unidos é marcada pelo crescimento das mega-organizações, e essas mega-organizações vão requerer uma racionalização do seu processo de produção. E essa racionalização vai envolver a aplicação de princípios de eficiência que vão se justapor com técnicas de organização da produção e do trabalho na linha de montagem das empresas. Vamos recordar que, na ocasião, no final do século XIX, havia uma série de deficiências da fase pré-científica da administração. Por exemplo, observando as organizações, faltava uma noção de responsabilidade no sentido de definir o papel dos gestores na organização, faltava incentivos para a melhoria do desempenho, o que precisava se pensar nos incentivos relacionados à modelagem do homem econômico que predominava na área, como que as pessoas respondem a incentivos econômicos, por exemplo, a partir de uma relação entre salário variável com produtividade. Havia pouca base científica para se pensar problemas nas organizações, por isso que vai haver o desenvolvimento do estudo dos tempos e movimentos, para determinar o tempo médio de trabalho e, igualmente, fazer a relação entre o trabalhador e os equipamentos, pensando o que nós chamamos de ergonomia, que é uma sub-área hoje da engenharia de produção. E vamos recordar que, na ocasião, não havia essa distinção, porque a administração, ao surgir a partir da organização da produção e do trabalho, surge a partir de ideias da engenharia de produção. Tanto é que, na época, quem realizava esses estudos eram engenheiros. Frederick Taylor, considerado o autor expoente da administração científica, era um engenheiro. Na aula, nós demonstramos que esta escola se desenvolveu ao longo de 4 momentos, desde o momento chamado Task Management, ou administração de tarefas, passando pelo momento chamado Sistema Taylor, ou Shop Management, adentrando no Taylorismo como movimento,
cujas ideias, uma vez trabalhadas e disseminadas por um conjunto de autores, dá origem à escola da administração científica. E eu quero, nesta revisão, tão somente recordar da última fase, essa relação entre o Taylorismo e a escola da administração científica. A escola, ela surge, sobretudo, a partir da publicação da obra de Frederick Taylor, Princípios de Administração, né, Industrial. E esta obra traz, né, todas as ideias de Taylor e como que essas ideias trabalhavam um conjunto de princípios, e esses princípios eram relacionados com técnicas. E vamos recordar, quando nós interpenetramos princípios com técnicas, nós temos um modelo de gestão. O que é um modelo de gestão? É um conjunto de princípios administrativos que são traduzidos em técnicas, pensando técnicas como soluções para os problemas organizacionais. Então, nós tínhamos o princípio de desenvolvimento de uma ciência para cada parte da organização do trabalho. Qual foi a técnica utilizada? O estudo do tempo e dos movimentos. Nós tínhamos o princípio de aumentar a produtividade do trabalhador a partir de incentivos econômicos que correspondessem à produção. Qual foi a técnica utilizada? O sistema de pagamento por desempenho. Na época, diante da rotatividade que havia nas empresas e dada a necessidade de manutenção de uma produção ininterrupta, começou-se a trabalhar a ideia de selecionar e treinar as pessoas para manter o fluxo de produção. Muito bem, como fazer esse treinamento? Aí a ideia da técnica dos cartões de instrução. Vejam, os princípios, parem para pensar, eles são atemporais. Eu posso discutir esses princípios 150 anos atrás, com a incipiência da administração científica, como eu posso discutir esses princípios na atualidade. O que mudou? O que mudou são as técnicas. É a forma de traduzir, né, o conhecimento em ação. Claro que hoje, quando discutimos salários e incentivos correspondentes, nós temos diferentes técnicas de sistema de pagamento por desempenho. Ademais, hoje nós pensamos incentivos nas organizações para além dos incentivos econômicos, porque mudou a teoria da motivação no decorrer do século XX. Se pensava motivação no final do século XIX, a partir de uma base simplista baseada no homem econômico. Mas nós também temos que pensar motivação a partir de outras bases. Afinal, o homem é multidimensional, para além de um homem econômico, um homem social, obviamente, um homem que tem necessidades fisiológicas que vão ser satisfeitas com recursos econômicos, mas ele também tem necessidades sociais, tais como senso de pertencimento, senso de realização, enfim, isso tem a ver com vocação. Então, como fazer essa discussão? Por isso que a gente mostra como que esses conhecimentos eles vão evoluindo ao longo do século XX ao apresentar a cada aula para vocês uma escola da administração. E com essa evolução, esses conhecimentos vão sendo hibridizados, ou seja, eles vão sendo justapostos, dando origem a um conjunto de conhecimentos que são mobilizados administrativamente. Algo que nós trabalhamos igualmente na aula passada foi a ideia do taylorismo-fordismo, ou seja, como que o movimento taylorista, cujas ideias estão na escola da administração científica, eles se desdobram ao longo do tempo no fordismo.
O Fordismo, como processo de organização da produção e do trabalho, está baseado em uma linha de montagem móvel, ou seja, o tempo do trabalho deixa de ser determinado pelo trabalhador e passa a ser determinado pela máquina. O Fordismo, então, ele é um processo de organização da produção e do trabalho, né, em massa, e a ideia dele é tornar, obviamente, o trabalho simplificador, sendo o trabalhador um apêndice da máquina, pela divisão do trabalho. Isso teve benefícios, como o aumento da produtividade, e o aumento da produtividade considerou o aumento do salário dos trabalhadores, recordando que vocês discutem em economia, o salário é relativo à produtividade marginal do trabalhador, mas igualmente há desvantagens. As desvantagens estão relacionadas à alienação do trabalhador, tornando o trabalhador um apêndice da máquina e, portanto, alguém substituível, que não tem mais um conhecimento de todo o processo produtivo, como eram, né, os artesãos na arte do ofício, mas sendo tão somente um operador, né, de uma máquina dentro de um processo produtivo. Enfim, então tem toda uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do Fordismo, mas vamos recordar que o Fordismo, igualmente, para além de um modelo de organização da produção e do trabalho, foi um modelo de regulação social. Quando você pensa o Fordismo no século XX, ele se desdobra também regulando, né, a vida, né, na sociedade a partir da relação entre o trabalho, né, e a vida das famílias, né, dos indivíduos. Pensem as ideias como um operário padrão, toda aquela ideia que tem a ver com a pessoa entrar e se desenvolver ao longo de toda uma vida em uma organização, a forma em que trabalhadores viviam no entorno das fábricas, nas chamadas vilas industriais, com as moradias próximas às empresas, e moradias essas que eram construídas ou financiadas pelas empresas. A forma em que os trabalhadores passavam a ter acesso ao próprio produto que produziam, isso era fundamental também como uma forma de você aumentar o mercado de consumo no decorrer do tempo. Então, tudo isso está numa ideia de estabilidade, né, que marca, vamos assim dizer, os anos de ouro, né? O que são os anos de ouro? É o processo produtivo dentro de um pleno emprego e numa ideia de desenvolvimentismo e bem-estar social, que relaciona economia, sociedade e Estado no Ocidente, no pós-crise de 1929 até a década de 70. Esses são os chamados, né, anos de ouro. Então, todo esse processo, que está dentro de uma ideia de crescimento com base no desenvolvimentismo, estado de bem-estar social, pleno emprego, né, e tudo isso dentro de um processo de organização e da produção e do trabalho fordista, sendo o fordismo igualmente uma forma de regulação social. Bem, finalizando esta revisão da aula 5, nós trazemos para a reflexão. É uma pergunta para vocês pararem e pensarem se absorveram o conhecimento preambular da aula passada. Qual seja a capacidade que vocês têm que ter de mobilizar os princípios da administração científica, sabendo identificar casos ou situações em que eles são aplicados na gestão de organizações na atualidade. Podem pensar tanto o setor público como o setor privado. Enfim, é essa questão que eu deixo para vocês. E antes de prosseguir,
eu vou descompartilhar a apresentação para que nós possamos dialogar. Inicialmente, alguma dúvida, pergunta ou questão sobre esta revisão da aula 5? Sim ou não? E se alguém quiser, igualmente, a partir desta reflexão que eu indiquei, desenvolver a reflexão, fique muito à vontade. Podemos ilustrar a administração científica na atualidade em múltiplas organizações. Claro que no final do século XIX nós estávamos pensando na indústria, o setor secundário. A partir do final do século XX, considerando a terceira revolução industrial nos anos 1970, com base nas tecnologias de informação e comunicação e a terceirização da economia, ou seja, o crescimento da área de comércio e serviços, nós precisamos pensar o Taylorismo e os princípios da administração científica no setor terciário. E pensar o setor terciário, igualmente, é pensar o setor público, né? Porque o setor público é prestador de serviços. Enfim, então nós conseguimos, sim, visualizar, né, os princípios da administração científica no setor público. Se vocês, por exemplo, vão obter um documento numa organização como o Poupa Tempo, vocês conseguem ali observar princípios da administração científica. É uma organização que leva em consideração todo um processo de organização da produção e do trabalho, que leva em consideração, né, a especialização do trabalhador, que leva em consideração o estudo dos tempos e movimentos. Né? Enfim, claro que tudo isso já considerando a hibridização com modelos de gestão de outras escolas. Né? Então, é uma organização, né, que claramente você consegue observar princípios da administração científica. A administração científica sempre vai estar presente quando você necessita ter uma produção em escala, seja industrial, seja em serviços. Ela vai pensar, obviamente, a melhor forma de organizar um trabalho para você ter a produtividade, né, baseado na eficiência da aplicação dos recursos. Ou, se vocês quiserem pensar a administração científica no setor privado na atualidade, a partir não somente do uso, mas do abuso, claro, como eu coloquei para vocês, uma coisa são as ideias, outra coisa é a forma em que essas ideias são apropriadas pelas organizações, o que pode gerar um abuso e mau uso das ideias. Taylor não estava propondo a exploração do trabalhador. Agora, as ideias de Taylor foram mal usadas e abusadas para explorar o trabalhador fabril. Por isso que, inclusive, há toda uma crítica a Taylor e suas ideias durante a crise de 1929 e nos anos posteriores nos Estados Unidos. E muitas pessoas acreditavam que as ideias de Taylor eram responsáveis, né, pelo desemprego na ocasião. Muito bem. Tragam essas ideias para a atualidade, a partir do mau uso e abuso. Você tem, por exemplo, pensando o Fordismo no setor de serviços, pense uma empresa de telemarketing, onde o tempo de trabalho não é dado pelo trabalhador, o tempo de trabalho é dado pela máquina. Quem faz as ligações é uma máquina. A pessoa que está ligando para você, uma vez que ela termina um atendimento, na sequência, né, o sistema é informado e vai realizar uma outra ligação. Enfim, então, isso é só para a gente fazer uma discussão. Uma coisa são os princípios, outra coisa são as técnicas e, considerando princípios e técnicas, o uso, o mau uso e o abuso. Muito bem. Feitas essas considerações, tem uma pergunta da Pietra no chat.
ela escreve: o texto fala sobre cadeias de comando e hierarquias. Acredito que nas empresas privadas isso está evoluindo para uma cogestão, mas no setor público isso ainda não é muito avançado, né? Muito boa pergunta, Pietra. Claro que quando você pensa qualquer modelo de gestão, você precisa pensar a relação do modelo de gestão com a estrutura organizacional. Então, quando você pensa cadeia de comando e hierarquia, você pensa numa organização de base piramidal. O que é uma organização de base piramidal? Geralmente é uma organização em que você tem níveis organizacionais com as suas devidas responsabilidades muito bem definidas e uma relação entre esses níveis organizacionais numa cadeia de comando que pressupõe uma hierarquia. Claro que durante o século XX nós fomos repensando essas cadeias de comando e hierarquia. Em primeiro lugar, há um processo de diminuição dos níveis hierárquicos nas organizações, pressupondo que no decorrer do tempo você poderia tornar as organizações mais horizontais, né? Por quê? Porque o controle deixou de ser fundamental, né? E passou a ter outras funções tão importantes. Então, claro que a estrutura organizacional depende muito de qual é o objetivo da organização. E a relação entre estrutura organizacional e objetivo é que vai definir o modelo de gestão. Existe o processo de cogestão, mas não podemos generalizar. Quando usamos o termo empresas privadas, a gente tem que pensar todo tipo de organização, né? As grandes empresas, as médias, as pequenas, essas empresas independente do porte nos mais diversos setores, aonde há uma tendência de cogestão. Há uma tendência de cogestão aonde o trabalho de colaboração entre diferentes trabalhadores no processo produtivo é fundamental. Então, empresas com base em conhecimento passam a ter uma necessidade de cogestão, porque necessita formar uma equipe de trabalho muito orgânica, né? É diferente de uma empresa que está ali num processo produtivo, né, buscando a produção de um determinado produto que é homogêneo. Enfim, podemos também discutir isso na indústria. Há um processo de evolução da cogestão no final do século XX de base industrial. São processos alternativos ao Fordismo, que foram chamados de toyotismo, fazendo alusão igualmente a uma empresa automobilística, no caso no Japão, né? E a ideia da Volvo na Suécia, né? E aí, claro, nós estamos falando de empresas de um mesmo segmento, a indústria automobilística, partindo de culturas diferentes, uma coisa é o Fordismo nos Estados Unidos, o toyotismo no Japão e a Volvo na Suécia, e repensando os modelos de gestão. O toyotismo, por exemplo, ele aproximou a gerência do trabalhador. O gerente ele vai começar a trabalhar na fábrica com o trabalhador a partir de um processo de colaboração para a resolução de problemas na linha de produção. Isso ampliou muito o processo de comunicação entre gestores e trabalhadores e aumentou também o nível de responsabilização do trabalhador sobre a atividade, diminuindo a necessidade de controle. Enfim, então, isso vai variar muito de organização para organização, setor para setor, a depender, obviamente, das exigências da organização e do setor e mesmo da sua cultura organizacional. Então, essa é uma discussão que a gente pode fazer sobre cogestão na iniciativa privada, recordando que o conceito de cogestão, antes de pensarmos a iniciativa privada, ele está presente
historicamente, desde de discussões no final do século XIX, início do século XX, científicas. Mas antes de uma discussão científica, como prática, a ideia de cogestão está presente em diversas sociedades primitivas, do ponto de vista da organização da produção e do trabalho, sempre recordando que, no limite, a ideia de cogestão se aproxima de uma base associativista. E numa base associativista, você está pensando a ação coletiva. A ação coletiva, ao fim e ao cabo, está pensando na solidariedade, enfim. Então, hoje, quando você discute cooperativismo, economia solidária, associativismo, tudo isso é uma ideia de cogestão. Então, inclusive, existe todo um estudo na administração a partir de uma abordagem crítica sobre organizações autogestionárias e como que essas organizações elas podem dar um sentido de trabalho a algumas pessoas, bem como ter um caráter emancipatório, né, do trabalhador. Mas eu não vou fazer essa discussão aqui, vocês têm todo o curso para fazer, inclusive professores que são especialistas nesse tema no nosso curso. Podemos, inclusive, discutir isso no setor público, pensar processos de cogestão no âmbito de uma mesma organização, intra-organizacional, o que não é trivial. E, novamente, o setor público é muito variável, com diferentes organizações, cada qual com seu nível de maturidade. Isso depende muito da cultura organizacional. Então, em organizações públicas tradicionais, dificilmente você vai ter uma cogestão, porque a organização da produção e do trabalho está muito baseada no modelo burocrático que se volta para as ideias de controle e tem uma base individual. Tanto é que, tradicionalmente, quando você pensa no setor público, às vezes você não tem um senso de equipe de trabalho. Isso tem, por exemplo, a ver com um processo de recrutamento e seleção, baseado em concurso público, que denota muito mérito de um indivíduo, né, e, na sequência, com ausência ou insuficiência de gestão de equipes no setor público, até para se fazer um processo de cogestão. Tem muito uma base do indivíduo em detrimento do coletivo. Mas, enfim, lembrando também que o termo cogestão é um termo polissêmico, ele tem diferentes usos. E, na atualidade, cogestão tem a ver com governança. Governança guarda relação com a forma em que diferentes organizações elas podem cogerir um determinado processo. Quando a gente usa o termo coprodução do serviço público, eu posso estar pensando na governança a partir da relação entre organizações públicas e do terceiro setor, fazendo a cogestão de um determinado programa ou de uma determinada política. Isso é só para trabalharmos um pouco as ideias de cogestão que a Pietra trouxe nesta pergunta. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Sim ou não? Vamos então prosseguir. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação novamente. Ô, professor, perdão, eu tinha mandado uma mensagem lá no chat, eu acho que o senhor não viu. Pois não, Caio. Eu gostaria de saber de um exemplo que explica melhor a diferença entre a autoridade de linha e a autoridade funcional que foram mencionadas no texto. Mas isso é do conceito da aula de hoje, né? Ah, sim, sim. Foi Não, sobre isso o nós texto. vamos trabalhar Ah, durante a ok. aula. Tá bom, Muito bem. obrigado. Então, deixa eu compartilhar a apresentação com vocês.
Apresentação compartilhada. Vamos, então, fazer a discussão dessa segunda escola da administração, intitulada ou processo administrativo, ou gestão administrativa, ou faiolismo. Pelo slide, eu aloquei gestão administrativa pela tradição desse termo na administração pública. A escola do processo administrativo na administração pública é chamada de Administrative Management, ou gestão administrativa. Na administração de empresas, processo administrativo, e a relação com o Fayol, Henri Fayol, dando origem ao movimento faiolista. Estamos novamente usando o livro do professor Antônio César Amaru, Maximiano, professor aposentado da FEA-USP, o capítulo 4, intitulado Fayol e a Escola do Processo de Administração. Vamos, então, ao conteúdo desta escola. Eu já apresentei para vocês essa linha do tempo, com as diferentes escolas que compõem o enfoque ou abordagem clássica, e a escola do processo ou da gestão administrativa surge a partir dos anos 20 do século passado. É uma escola que tem aproximadamente 100 anos desde o seu surgimento. Quando vocês observam as fases organizacionais, como eu adiantei durante a nossa revisão, essa é uma escola que surge com o desenvolvimento industrial, mas ela se desenvolve a partir do gigantismo industrial. Então, é uma escola que surge na transição entre essas duas fases organizacionais na gestão empresarial, entre o desenvolvimento industrial para o gigantismo industrial. E por que essa escola surge na transição? Isso tem uma explicação. Durante o desenvolvimento industrial, como nós demonstramos, o Taylorismo ou a administração científica se voltaram para estudar as organizações no nível operacional da administração, mobilizando a função de controle na relação com a linha de produção. Mas as organizações, obviamente, elas foram se expandindo e começando a formar mega-organizações que necessitavam de pensar a administração não somente na linha de montagem, mas pensar a administração como uma função administrativa ampla para toda a organização. Então, é nesta transição do desenvolvimento industrial para o gigantismo industrial que o debate, para além do controle, mas incluindo a ideia de coordenação organizacional, se torna fundamental. E discutir coordenação organizacional requer você pensar a relação entre diferentes organizações ou as partes desta organização, o que levou, então, ao desenvolvimento da escola do processo administrativo. Vamos, então, começar dizendo que esta escola é a primeira que consegue definir a administração como uma atividade, uma profissão, para além de pensar a administração como uma ciência. A escola da administração científica trazia as primeiras ideias da aplicação da ciência na administração. Mas a escola do processo administrativo vai além e traz as primeiras ideias de pensar a administração como uma atividade que tem aplicação do método científico, portanto, é uma atividade racionalizada, e toda atividade racionalizada tem um conjunto de conhecimentos e a relação desse conhecimento com a sua aplicação, dando origem a uma profissão. Vejam a foto, Henri Fayol, um engenheiro francês. Vejam um autor fundamental
e que não está no berço da administração, que são os Estados Unidos. Ele está na França, e as ideias de Fayol vão depois desembarcar nos Estados Unidos e serem trabalhadas por um conjunto de autores a partir dos anos 20 e dos anos 30 do século passado. A escola, então, do processo administrativo considera que a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos, independente se são empreendimentos simples ou complexos, né? E que, portanto, nós deveríamos estudar a administração. E estudar a administração requer uma teoria geral. E essa teoria geral partia do princípio de pensar a administração como uma função, essa função representada por um processo administrativo, e esse processo administrativo composto, né, por uma sequência de etapas ou fases, dando origem a esse conceito, processo administrativo, que é a base desta escola. Muito bem. Para Fayol, toda a organização, e claro, neste caso ele está pensando uma organização complexa, pensem, por exemplo, uma empresa privada de porte, tem um conjunto de funções, quais sejam a função técnica, que é relativa à produção, à manufatura, a função comercial, né, tem a ver com a intermediação, né, compra, vendas e trocas, a função financeira, né, de aplicação dos recursos financeiros ao longo do tempo, a função de segurança, que integra a ideia de segurança, todo o debate, desde o risco organizacional até um debate de integridade das pessoas, pela segurança do trabalho, a função de contabilidade, que não pode se confundir com a função financeira, que guarda relação com os registros, né, financeiros, mas, obviamente, de todo tipo de ativo, ativo financeiro, os ativos mobilizados, como equipamentos, infraestrutura, os estoques, né? E, claro, todo o debate contábil de fazer balanços, né? A gestão de custos e assim por diante, e a função administrativa. E, diante dessas 6 funções, Fayol vai argumentar na sua obra que a função administrativa é a mais importante, porque ela perpassa todas as funções. Muito bem. Então, este é um argumento. Fayol apresenta para nós a organização, que pode ser pensada a partir de 6 funções. Essas 6 funções incluem a função administrativa, e a partir da função administrativa, ele vai modelar a ideia de processo administrativo. Muito bem. Então, as ideias de Henri Fayol na obra, né, Administração Industrial e Geral, e se alguém tiver interesse, né, ela tem fragmentos dela na internet, às vezes vocês podem até encontrar o livro como um todo, mas eu desconheço, mas tem fragmentos da obra na internet, né. Nessa obra, Fayol ele vai, então, apresentar a organização com 6 funções, não confundam, hein? Funções organizacionais com funções administrativas. Quais são as funções organizacionais? A função de produção, a função financeira, a função de segurança, a função contábil, né? A função, enfim, administrativa e a função comercial. Ele vai dizer que dessas 6 funções organizacionais, a função administrativa é a mais importante, e ele vai desdobrar essa função administrativa em planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Essa é a base do conceito de processo administrativo, que nós vamos demonstrar na sequência. O processo administrativo como um processo que é um modelo heurístico. O que é um modelo heurístico? É uma forma de tentar
propor a organização de um conhecimento para mobilizar tal conhecimento para ação. Então, você, quando pensa administrar, você pensa administrar uma organização é planejar, organizar, comandar, controlar, e assim por diante. Muito bem. Tal como a ideia do ciclo de políticas públicas. Recordando, isso não quer dizer que as organizações sempre funcionem a partir desse ciclo. Pelo contrário, assim como as políticas públicas não necessariamente funcionam a partir da ideia de um ciclo de agenda, formulação, implementação e avaliação. O modelo heurístico, ele tem a capacidade mesmo de propor essa divisão, né, dos fenômenos para que a gente possa compreender esses fenômenos a partir das suas partes, né, e também mobilizar o conhecimento dessas partes para a ação. Muito bem. E Fayol, né, vai trabalhar na sua obra, além do processo administrativo, dividido nessas 5 funções, 14 princípios administrativos. Esses 14 princípios administrativos são uma base, na ocasião, para você pensar a modelagem organizacional. Isso tem a ver com a pergunta que a Pietra fez. A Pietra falou, cogestão. Cogestão é uma forma de modelar, né, o modelo de gestão na organização. Na oportunidade, voltem 100 anos atrás, nós estávamos, né, num processo de transição do desenvolvimento industrial para o gigantismo industrial, com as mega-organizações necessitando de um processo de coordenação, enfim. Então, Fayol vai trabalhar 14 princípios administrativos. Alguns desses princípios já eram trabalhados anteriormente pela Escola da Administração Científica. Inclusive, alguns desses princípios estão na base da própria ciência econômica. Tem-se o princípio da divisão do trabalho. O princípio da divisão do trabalho está na obra, né, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que é a obra que funda a ciência, né, econômica no final do século XVIII, de fato. Né? A chamada economia clássica se inicia com Smith, né, e a obra A Riqueza das Nações, que vai discutir, né, a importância, por exemplo, da divisão do trabalho. Em administração, nós estamos partindo desses princípios e operacionalizando esses princípios em modelos de gestão. Então, quais são os princípios trabalhados por Fayol? A divisão do trabalho, o princípio da autoridade, tem a ver, inclusive, com a pergunta que foi feita pelo Caio, que depois a gente vai trabalhar, né, o que é a linha e o que é o funcional, a unidade de comando, a unidade de direção. Não cabe aqui, não temos tempo e nem é foco dessa disciplina, discorrer sobre cada um desses princípios. Mas eu posso aqui tomar alguns desses princípios e ilustrar para vocês. Por exemplo, pense o princípio de unidade de comando. O que é o princípio de unidade de comando? Ele parte do princípio que você vai ter apenas, né, um comando na organização, para você não gerar descoordenação. Então, eu vou seguir, né, as autoridades numa relação, né, de chefia, de um chefe. Mas veja, isso durante o século XX, isso foi mudando. Eu posso ter hoje modelos de gestão que tenham duplicidade de comando. Exemplo, existem as chamadas organizações que têm uma modelagem matricial. Numa modelagem matricial, as equipes de trabalho, ora estão respondendo a um chefe pela sua estrutura funcional, a área no qual essas pessoas pertencem, ora elas estão respondendo a um chefe numa equipe de trabalho, numa gestão de projetos. Porque cada vez mais organizações
não são apenas um conjunto de áreas, cada qual cumprindo uma determinada função. Cada vez mais organizações são projetos que integram diferentes áreas. Isso gera duplicidade de comando. Duplicidade de comando, por exemplo, no setor público, é algo muito complicado. Ainda mais se você considerar, justapõe a ideia de duplicidade de comando com a ideia de governos de coalizão. O que são governos de coalizão? São governos cujas estruturas administrativas são ocupadas por diferentes grupos ou partidos políticos. Cada grupo ou partido político naquela estrutura quer deixar a sua marca. Por isso que é muito difícil no setor público você trabalhar com intersetorialidade. Ou seja, fazer essa relação entre diferentes setores. Tem diversas dificuldades a intersetorialidade. Tem a dificuldade de comunicação, quando áreas não compartilham da mesma racionalidade ou vocabulário, porque cada uma dessas áreas foi estruturada a partir de uma racionalidade. Parem e pensem, se eu colocar para sentar numa mesma mesa, pessoal da área de controle ou da área jurídica com o pessoal da área administrativa, muitas vezes você tem conflitos. São conflitos relacionados às interpretações que essas áreas têm dos seus processos. É natural. Mas eu também posso ter conflitos que não estão numa racionalidade, aí para falar de racionalidade técnica, mas de uma racionalidade política. Né? Como que eu faço duas secretarias, cada qual pertencente a um partido político num governo de coalizão, dialogarem entre si para formularem uma política pública intersetorial? Não é trivial. Então vejam que uma coisa é você pensar esses princípios administrativos na época. Outra coisa é você repensar esses princípios administrativos na atualidade, diante de uma miríade de estruturas organizacionais e modelos de gestão que nós temos, seja no setor privado, seja no setor público. Enfim, isso é só para que vocês possam parar e pensar o que Fayol estava propondo com essas funções administrativas e esses princípios, era pensar a fisionomia organizacional. E a fisionomia organizacional, para nós, é sinônimo de estrutura organizacional. Muito bem. Qual é a estrutura da organização? E essa estrutura precisava considerar princípios administrativos e funções administrativas. Muito bem. Aqui vocês têm a explicação que está presente no texto e que vocês podem, enfim, ter uma primeira ideia de cada um desses princípios, desde a divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas, ou a unidade de comando, o que eu acabei de dizer, aqui está usando o termo empregado, mas você pode variar cada funcionário, cada servidor, enfim, cada colaborador deve receber ordens de apenas um superior, enfim, e assim por diante. Então, existem diferentes princípios e a gente precisa pensar esse princípio na ocasião em que eles foram propostos e como que esses princípios estão hoje presentes a partir de diferentes estruturas organizacionais e modelos de gestão. Muito bem. Quer ver um princípio fundamental que é o princípio da equidade. O princípio da equidade tem muito a ver hoje com o conceito de justiça organizacional. No setor público, é um setor que, diante de, às vezes, interferências políticas ou ausências de algumas normas e regras, ou um comportamento discricionário, você tem uma sensação muito forte de injustiça organizacional.
Então, enfim, eu posso, por exemplo, ilustrar para vocês. Vou ilustrar pela IASH USP. Qual é a minha sensação de injustiça organizacional, como um professor que está há 15 anos nessa unidade de ensino? É olhar uma escola que tem 250 professores, distribuídos por 11 cursos de graduação, e quando você pega a carga horária dos docentes, elas não são similares. Então, o trabalho realizado por cada um dos docentes em diferentes cursos é muito diferente. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a própria forma pelo qual a escola foi implantada. No momento do dimensionamento de docentes por curso, não se pensou muito a relação entre presente e futuro. Então, posso dar um exemplo. O curso de Gestão de Políticas Públicas tem 26 professores. Ele começou com 24. O curso de Gestão Ambiental tem 34 professores, começou com 32. Parem para pensar, são cursos muito similares. Tem no matutino, tem no noturno. Ambos os cursos ofertam uma disciplina no CB, a disciplina de SMD por GPP, a disciplina de Sociedade e Meio Ambiente por Gestão Ambiental. Enfim, e você tem uma diferença como essa, que faz, por exemplo, professores de diferentes cursos ter cargas de trabalho diferentes, ainda mais se você considerar graduação e pós-graduação. Isso leva a uma ideia de injustiça organizacional. Enfim, são exemplos que a gente pode dar, né? São formas, então, de parar e pensar esses princípios, né, na organização a partir das suas estruturas, processos e comportamentos. Vamos em frente. O conceito central, como eu disse para vocês nesta escola, é o conceito de processo administrativo. O conceito de processo administrativo, ele inicialmente proposto por Fayol, foi pensado como planejamento, organização, comando, coordenação e controle. As ideias de comando e coordenação, no decorrer do século XX, foram justapostas em direção. Tá? E só para que a gente possa, então, pensar, né, comando e coordenação estão dentro de uma ideia do que a gente chama hoje de direção organizacional. As ideias de Fayol, 100 anos atrás, foram fundamentais, porque, a partir do processo administrativo, se desenvolveu toda uma literatura para cada uma dessas fases ou etapas. Você tem toda uma literatura desenvolvida nos últimos 100 anos sobre planejamento nas organizações. E, claro, com a sua especificidade, planejamento na gestão empresarial, planejamento no setor público. Afinal, o que é planejamento? Então, processo administrativo, começando pelo planejamento. Já vou ilustrar isso para vocês. Tem toda uma literatura sobre a organização. Organização, nesse caso, subentendam como estruturação, modelagem, ou seja, a disposição dos recursos organizacionais. Tem toda uma literatura, né, de organização, estrutura organizacional, modelagem organizacional, né, organização e métodos. Até a literatura recente sobre governança. Governança não deixa de ser uma variação da ideia de organização. E, sobretudo, pensando essa organização a partir de distintos arranjos interorganizacionais. Também vou ilustrar isso para vocês na aula de hoje. Pensem na direção. Qual é a forma de direção, né? Então, direção, pensem em direção no setor público, direção pública. Direção pública, você está pensando liderança dentro das organizações públicas, como que é exercido o processo de liderança, né? Como que é exercido um processo de comunicação para dar direção organizacional. E eu posso pensar essa direção desde a orientação até a execução. É por isso que, às vezes, o termo direção ele também pode ser desdobrado na ideia de direção e execução. E pensem também na ideia de controle, o conceito de controle organizacional.
que no setor público a gente pode pensar o controle no setor público, as variações do controle no setor público, controle interno, o controle externo, o controle social, enfim. Nós não vamos fazer essa discussão agora, nós estamos iniciando e eu vou ilustrar, mas lembrando que durante o curso vocês vão trabalhar. Para cada uma dessas etapas ou fases do processo administrativo, nós temos uma disciplina no curso. Nós temos uma disciplina de planejamento e orçamento no setor público no 5º semestre. Nós temos uma disciplina de organização apresentada como governança no 7º semestre. Nós temos uma disciplina de direção que, na verdade, justapõe algumas disciplinas, não é uma disciplina única de direção. Aqui, para se discutir direção, temos uma disciplina de recursos humanos, traz a ideia de liderança, temos uma disciplina de gestão de projetos, que traz a ideia de execução, temos uma disciplina sobre burocracia, que traz uma ideia mais ampla do que é a direção pública no nível estratégico, e assim por diante. Assim como temos uma disciplina de controle no último semestre do curso, chamada controladoria. Vamos parar e pensar cada uma dessas fases ou etapas conceitualmente. Então, eu começo discutindo o planejamento. Qual é o conceito de planejamento? Então, pela leitura do capítulo, algo relativamente simples, né? Planejamento como ferramenta. Eu não aprecio muito o uso do termo ferramenta, eu prefiro pensar função. Mas como a gente já está pensando as funções no sentido de funções organizacionais e a função administrativa, não estou repetindo aqui o termo. Mas planejamento é uma função organizacional, né? E toda função depende de um conjunto de ferramentas administrativas, né? Qual o objetivo de um planejamento? Sem querer fazer trocadilho, é definir objetivos organizacionais, né? Então, é sempre uma relação entre o presente e o futuro. Você está fazendo a definição de meios no presente para permitir o alcance de resultados no futuro. Você está tentando passar de uma discussão de uma situação conhecida do estado atual para uma situação desejada no futuro. Posso pensar o planejamento estratégico de uma empresa para os próximos 10 anos. Posso pensar o planejamento público no Brasil em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio em 2030. Enfim, posso pensar o planejamento de um governo para um período de 4 anos que deve ser expresso num plano plurianual, elaborado no primeiro ano de governo. Vejam que, nesse instante, os municípios estão terminando no Brasil, que é o primeiro ano de gestão, seus planos plurianuais. Enfim, isso é discussão de planejamento. E essa discussão, então, de planejamento, ela sempre tem um fluxo, né, de análise de informações, né, do presente, do passado, né, todo o processamento disso para um processo de tomada de decisão. E uma vez que se toma a decisão, você tem a explicitação de objetivos, metas, recursos e meios, né, que são os planos. Enfim, então tem todo o processo de planejamento, tem diagnósticos, que é essa obtenção de dados, né? Tem processos a partir desses diagnósticos de tomada de decisão. Toda tomada de decisão é uma escolha de alternativa. Por exemplo, nesse momento, considerando recursos escassos nas prefeituras, que políticas públicas priorizarem. Essa é uma tomada de decisão que deve levar em consideração o diagnóstico do município, mas igualmente o plano de governo que foi apresentado durante as eleições. Pensem, por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um plano de metas. Qual é a ideia do plano de metas? Ele é um instrumento de planejamento que tenta traduzir para o munícipe quais são as metas da administração pública municipal. E assim permitir o controle social. Enfim, vocês conhecem o plano de metas da cidade de São Paulo? Inclusive, a responsável pelo plano de metas da cidade de São Paulo é uma egressa de gestão de políticas públicas. É a secretária de governo Vivian Satiro, egressa da turma 1. Estou fazendo isso para ilustrar o conceito para vocês.
Pensem que esse planejamento, né, pode envolver os mais diferentes objetivos, né, sejam eles quais forem. Muitos desses objetivos eles podem ser traduzidos em metas. Né? Quando o objetivo é quantificado, ele se transforma em uma meta. Né? Veja que os planos, obviamente, podem ser permanentes, se tornando políticas e procedimentos, ou eles podem ser singulares, sendo apenas um projeto com início, meio e fim. Veja que os planos podem ter diferentes caráteres, né? Desde um caráter estratégico de longo prazo para uma organização ou um governo, até um caráter operacional, né? Vamos fazer um plano de compras para a EASH durante a pandemia, considerando que mudou muito a necessidade de insumos uma vez que a unidade está fechada. Isso é um plano operacional. Então, é só para mostrar para vocês, igualmente, a variação do conceito de planejamento. E aqui eu ilustro para vocês um conceito trabalhado no meu livro didático de políticas públicas com o professor Leonardo Sec e o professor Valdemir Pires. Acho que, inclusive, na disciplina de introdução às políticas públicas, alguns capítulos deste livro foram disponibilizados. E num determinado instante, né, do livro, a gente trabalha com a ideia do planejamento, né, na gestão de políticas públicas. Ou seja, como que eu posso pensar a função planejamento em políticas públicas? A função planejamento em políticas públicas, ela está relacionada com a tradução da policy, e aí por isso que você tem uma ideia de formulação da policy, né? E lembrando, formular não é sinônimo de planejar. Formulação é um termo muito utilizado em política, né? Na ciência política, planejamento é um termo muito utilizado em administração. E aí tem todo um debate também na própria linguagem da administração da diferença entre formulação e formação de estratégia, mas nós não debatemos isso nesta aula e nessa disciplina. Isso é para um debate no meio de curso. O que eu estou querendo ilustrar para vocês é, imaginem a função de planejamento, né? Como que ela se desdobra. Eu posso pensar uma política pública, a policy, como que uma policy, né, se torna uma lei, como que essa lei pode ser desdobrada num plano, como que um plano pode dar origem a um programa, como que um programa pode ser um conjunto de projetos, como que projetos dependem de um conjunto de processos. Isso é para que vocês tenham clareza, portanto, desta função, né, do planejamento na gestão de políticas públicas e nessa imbricação entre políticas públicas e gestão pública, considerando artefatos concretos que traduzem, né, a orientação política, a policy em ação. Então, planos, programas, projetos e processos. Igualmente, vamos aqui mencionar as organizações. Não organizações aqui pensando a unidade social, mas a organização das organizações, ou seja, a organização como função organizacional. Então, o que é a organização como função organizacional? É o processo de fazer o ordenamento das partes em um todo, o que nós chamamos de estrutura organizacional. Toda organização tem uma estrutura organizacional. Geralmente, essa estrutura organizacional é representada por um organograma, e esse organograma ele consegue demonstrar para nós, recordando da pergunta da Pietra, né, a unidade de comando, a hierarquia, os níveis de administração. Né? Ali você consegue compreender, né, como que é a divisão do trabalho, né? Ali você consegue compreender a organização a partir de um conjunto, né, de cargos, cada cargo cumprindo com uma tarefa, né?
um conjunto, né, de cargos formando um departamento, enfim, essa é uma ideia da organização intra-organizacional. Agora pensem a organização no sentido de arranjos interorganizacionais, ou seja, o arranjo entre diferentes organizações para coproduzirem políticas públicas. Olhem essa figura. Isso é uma figura de governança pública, múltiplos atores dentro de um Estado-rede. Eles têm relação, não tem? Como que, por exemplo, pensem na pandemia, a gente tem que ter uma relação entre governo central, no Brasil, União, com os governos subnacionais, estados e municípios, pensando a coordenação federativa da política de saúde no combate à pandemia. Isso, na verdade, eu estou usando propositadamente para mostrar o inverso, a forma em que houve muitos conflitos nessas relações e uma descoordenação federativa que acabou impactando, né, por exemplo, no processo de início da imunização no Brasil. Enfim, só para a gente parar e pensar que a discussão de organização no início do século XX, como Fayol propõe, está muito relacionada a uma dimensão intra-organizacional. A discussão de organização no início do século XXI, 100 anos depois, considera os arranjos interorganizacionais. Aqui eu posso pensar diferentes arranjos. Pense um contrato de gestão entre governos e organizações do terceiro setor, uma OS. Pense em uma parceria público-privada numa relação de infraestrutura com o governo federal. Aqui tem um arranjo interorganizacional. Como que você faz o controle e a regulação disso? A relação entre governos e movimentos sociais, a relação entre governos e organismos internacionais, enfim, essa é uma discussão de arranjos interorganizacionais. Vamos para a direção e execução, e vamos encaminhar para o final da aula. Direção, né, e execução, aqui você tem todas as atividades, né, sendo realizadas, né, a partir de um processo orientativo, né? E esse processo orientativo, ele acaba envolvendo o desdobramento do planejamento, né, na execução. Então, as discussões que nós temos aqui sobre direção e execução, a gente pode pensar isso a partir de um segmento ocupacional. E eu quero aqui, então, pense uma organização pública qualquer. Então, vamos pensar uma secretaria na prefeitura municipal. Pensem a Secretaria Municipal de Educação. Na Secretaria Municipal de Educação, você tem o nível estratégico. O nível estratégico é formado pelos dirigentes públicos. Quem são os dirigentes públicos ou a alta burocracia numa Secretaria Municipal de Educação? O secretário municipal, os secretários adjuntos ou executivos ou subsecretários, as nomenclaturas variam, né? Secretário executivo, secretário adjunto e subsecretário. Secretário executivo é quando tem clareza de separação entre quem faz o papel político e quem faz o papel de gestão. Um secretário executivo cumpre com o papel de gestão, enquanto o secretário com o papel político. Um secretário adjunto já tem um nível de apoio. Então, geralmente, numa secretaria, você pode ter diferentes secretários adjuntos, que podem ser chamados de adjuntos ou subsecretários, né? Então, você subdivide a secretaria em áreas, e aí você tem um conjunto de subsecretários ou secretários adjuntos. Muito bem. Neste caso, aqui você tem todo um trabalho que essas pessoas precisam cumprir. Quais são os trabalhos que essas pessoas cumprem? Elas cumprem o trabalho de definir a orientação da política municipal de educação, ou traduzir os desejos do mandatário político, do prefeito, para a educação municipal.
Então, aqui você tem um trabalho de direção que envolve macrofunções de gestão pública e aspectos de liderança. Se você parar para pensar, essas pessoas aqui estão, portanto, fazendo a direção da organização, Secretaria Municipal de Educação, no sentido de traduzir a orientação política para planos, né? Fazer todo o processo de gestão estratégica da organização, no sentido de atingir os seus objetivos ao longo do tempo, e assim por diante. Isso é uma discussão de direção pública. No nível tático, igualmente, você tem gestores, mas aqui não são os dirigentes públicos, são gestores intermediários, é aquilo que nós chamamos de burocracia de médio escalão. O burocrata de médio escalão, ele cumpre com uma função gerencial. Então, pensem uma política pública que foi traduzida em um plano, e esse plano foi organizado ou em um programa. Qual o papel do nível tático? Gerenciar esse programa. E para gerenciar o programa, então você vai pegar o programa, vai ter toda uma gestão do programa do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de alocação de equipes de trabalho, do ponto de vista de monitoramento. Esse aqui é o nível tático, né? Então, pensem quem cumpre com o nível tático numa estrutura de educação municipal. Obviamente, tem uma série de pessoas em áreas meio na prefeitura, mas se você parar para pensar, um diretor de escola é um burocrata de médio escalão, porque naquele equipamento escolar ele está dando o senso de direção para a política. Okay? Então, veja, isso é direção. No nível operacional, você já tem as pessoas exercendo o trabalho técnico. Aqui se aproxima muito da execução. Então, é a execução do trabalho em si, né? Então, no nível operacional, você vai ter ou a pessoa cumprindo com trabalho técnico, em área meio, ou mesmo fazendo a entrega do serviço público, que é, neste caso, que a gente chama de burocracia de nível de rua. Quem é o burocrata de nível de rua? O burocrata de nível de rua é aquele que está entregando o serviço diretamente para o cidadão. Então, um professor lá na sala de aula está entregando o serviço de educação. Ele está cumprindo com esse papel de execução. Ok? Então, é só para que a gente possa visualizar, né, essa função, direção e execução, pensando aqui didaticamente numa estrutura ocupacional dentro de uma determinada secretaria ou repartição pública. E para finalizarmos, vamos para a última função. Antes, porém, eu vi uma pergunta da Júlia. Ela diz: é possível relacionar a etapa da direção e execução do processo administrativo com a etapa da implementação? Sim, Júlia. Essas etapas são relacionáveis. Assim como a formulação, eu posso também relacionar com o planejamento. Assim como a organização e a direção, eu posso relacionar com implementação. Assim como o controle, eu posso relacionar com avaliação. Tá? Dá para fazer esse cotejamento, né, entre esses dois modelos heurísticos, né? O processo administrativo e o processo de políticas públicas, ilustrado pelo ciclo de políticas públicas. Muito bem. Vamos em diante. Deixa eu só descompartilhar e compartilhar novamente. Já vamos encaminhar o fechamento da aula, pessoal. Já estou vendo aqui que diminuiu a frequência, como sempre, no final da aula. E para que possamos finalizar, vamos para a última função. Controle. O que seria essa última etapa ou fase do processo administrativo, gente? Tem a ver, obviamente, com você pensar um processo de retroalimentação, né? Controlar, ver se você alcançou, por exemplo, os seus objetivos, como que está o desempenho da organização. Claro que a ideia de controle, muitas vezes, ela guarda relação, sobretudo no setor público,
com um trabalho altamente burocrático, em termos de controle de normas, procedimentos e regulamentos. Tá certo? Mas podem pensar o controle no sentido organizacional mais amplo, inclusive o controle estratégico. E todo controle estratégico parte de um processo avaliativo. Enfim, por isso que também tem essa relação entre controle e avaliação. Tá? Então, vamos pensar o controle de forma ampla, como eu acabei de dizer. Posso pensar o controle por nível hierárquico, o que é um controle estratégico, o que é um controle gerencial, o que é um controle operacional. Posso pensar, né, o controle estratégico, toda a organização, como que está o desempenho da organização, ela está cumprindo com a sua missão, que é o seu propósito, ela está alcançando seus macro-objetivos. Pensem isso em termos de uma política pública, por exemplo, também. Ou controle administrativo, né? A gente está dando conta ali de controlar administrativamente um processo de trabalho, a gente tem as informações, né? Igual esse controle, por exemplo, indiretamente eu faço toda a aula. Por isso que eu digo lá, pessoal, tem pouca presença, pouca frequência, isso não deixa de ser um controle administrativo, no sentido de saber, né, por que estamos alcançando mais ou menos alunos e assim por diante. Né? O controle operacional tem um foco muito nas atividades, né, de recursos, cronogramas, orçamento, né, tem muito a ver com a operação, se a gente está dando conta daquilo que foi planejado minuciosamente. Né? E, por fim, a gente pode pensar isso de forma mais ampla como controle e sistemas no setor público. E eu quero fechar a aula, então, remetendo a essas três ideias. Né? Quando a gente pensa o controle no setor público, você pode pensar essa função do ponto de vista do controle interno, que é um controle de gestão, e existem sistemas de controle interno no setor público, que são feitos por controladorias gerais, que existem na União, alguns estados têm, alguns municípios, podem ser feitos por órgãos de correição. Né? Lembrando que essas funções de controle, não cabe aqui discutir, são diversas. A função de controle envolve auditoria, envolve compliance, envolve gestão de risco, envolve controle procedimental ou operacional, também no setor público, chamado de controle burocrático, de aferição, de obedecimento de normas, regras e procedimentos, tá? Controle de resultados, né, que tem muito a ver com controle de gestão e se aproxima da ideia de avaliação de políticas públicas, que os órgãos de controle acabam chamando de auditoria operacional, tá certo? Então é só para mostrar para vocês também que quando pensamos controle no setor público, a gente pode pensar de três grandes formas. E o próprio conceito de controle dentro de cada uma dessas caixinhas, ele pode variar, né? Tem múltiplas funções. E o controle externo? O controle externo, ele é feito por quem? Uma relação entre executivo e legislativo, o papel de controle é do legislativo. E quem apoia o controle do legislativo, em tese, o Tribunal de Contas. Por isso que você tem Tribunal de Contas na União, os tribunais de contas nos estados, né, que cumprem o papel de controle externo dos estados e dos municípios. E alguns municípios, né, no caso São Paulo e Rio de Janeiro, tem tribunais municipais, que não é o Tribunal de Contas do Estado que faz este papel, tá? Mas esse é o papel de controle externo. Né? E o que seria o controle social? O controle social, de forma mais ampla, né, instrumentos feitos pela sociedade. Eu posso pensar o controle social a partir de conselhos gestores de políticas públicas. Eu posso pensar o controle social a partir de instrumentos como a realização de conferências de políticas públicas, de audiências públicas, né? A criação de observatórios sociais na sociedade civil que fazem acompanhamento de determinadas políticas ou de determinada gestão territorial. Está surgindo muito no Brasil, né? Chamados observatórios sociais. Enfim, isso é só para a gente trazer aqui uma ideia ampla, né, do que é esse debate sobre controle.
Muito bem. Eu vou finalizar a aula e, como o tempo urge, eu também tenho um compromisso na sequência. Eu peço então para o Caio, eu respondo a sua questão, Caio, porque ela exige aí pelo menos uns 3, 4 minutos para eu detalhar, assim como eu respondi a questão da Pietra sobre cogestão, no início da próxima aula, naquele momento de revisão, tá bom? Aí eu respondo então a sua questão. Meus caros e minhas caras, muito obrigado pela atenção nesta aula 6. Vejo vocês na próxima aula. Eu estou neste momento terminando a graduação. Sextou, tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana. Obrigado.